Produtos do agro brasileiro nos Emirados Árabes Unidos. Empresários daqui foram conhecer o potencial desse mercado na maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio. Essa região ela é estratégica e fundamental para os nossos negócios. Começamos em Dubai, ampliamos depois para o Catar e agora estamos em negociação com a Arábia Saudita, já iniciando em março a operação. Aqui no Brasil, CNA recebe parlamentares e representantes de outras entidades do agro para discutir propostas da reforma tributária. Nós só vamos ter justiça quando as grandes reformas no país forem feitas. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, são as grandes reformas que vão dar um novo perfil ao Brasil. Com receitas especiais em cada região do Brasil, o salame tipo italiano conquista o paladar de muitos brasileiros. E produtores artesanais de todo o país poderão participar do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 Charcutaria. Você, pequeno e médio produtor que produz salame de forma artesanalmente, venha se inscrever no nosso concurso. E no quadro Nossa Gente, a versatilidade e os benefícios da erva mate, nós fomos até o Rio Grande do Sul acompanhar o processo de produção e beneficiamento. Dá para fazer pães, por exemplo, sem glúten também. Nós podemos fazer biscoitos, panquecas, farofas, sucos os mais variados também. Olá, seja muito bem-vindo ao Nosso Agro, que mostra como a união entre campo e cidade tem melhorado a vida de famílias por todo o país. Vem com a gente! Ah, ele vai bem, fatiado, com limãozinho, com queijo, pão. Eu estou falando do salame italiano. Você sabe como ele é feito? A nossa equipe visitou uma fábrica e vai mostrar um pouco do processo de produção dessa iguaria que caiu no gosto do brasileiro. E essas produções artesanais vão ter a chance de se tornar reconhecidas nacionalmente. O sistema CNA-Senar vai selecionar os melhores salames tipo italiano no Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 Charcutaria. Um alimento que cai muito bem em todas as ocasiões. Seja nos restaurantes, pizzaria e, claro, como um tira-gosto, o salame dá um sabor todo especial em diversos pratos da nossa culinária. Mas para chegar à mesa, a produção leva tempo. Este criador de suínos no Distrito Federal diz que tudo começa nos cuidados com os animais, para se ter uma boa carne. Para ele chegar nessa condição de carne mais saborosa, mais marmorizada, tem toda uma ração balanceada, né, uma nutrição bem balanceada, com produtos, né, todos os insumos das rações, produtos, né, de origem bacana, né, para sem ter perigo de contaminação. Com a carne reservada vem o processo de moagem. Diego é chefe de cozinha e presidente da Academia de Charcutaria, parceira da CNA no Prêmio Brasil Artesanal. Para ele, o salame de qualidade exige um padrão a ser seguido. A gente tem o que nós chamamos de regulamento técnico, né? Define ali um padrão para que a gente possa chamar de italiano. Então, nesse caso, a moagem ela costuma variar entre o disco 6 e o disco 8, né? Só para o pessoal de casa entender, o disco 5 é o disco comum que o açougueiro usa para moer a carne. Então, o 6 seria um degrauzinho a mais e o 8 seria um pouco maior, né? Mas se tratando de artesanal ou se tratando dentro do universo do salame, a gente poderia fazer um salame picando desde ponta de faca, ele um pouco mais grosseiro, passando das moagens mais finas, que são disco 4, disco 5, indo até moagens maiores, né? Então, pensando em textura de salame, só nisso nós teríamos um universo gigantesco. Agora vamos aos temperos. Vinho, alho, pimenta do reino, sal, açúcar e conservantes. E o sabor é irresistível. Com a carne temperada entra a parte do ensacamento. Depois o salame vai para o descanso, que chega a durar dias. Os salames mais finos, né, como por exemplo o fouet espanhol, ele vai maturar aí, ele vai chegar no ponto perfeito dele entre 20 e 25 dias. Salames médios, como o italiano, que estão um calibre 35, né? Esse aqui, ó. Eles vão flutuar ali entre 30 e 45 dias. Se for um salame tipo hamburguês ou até um pouco maior, esse tempo ele pode chegar até 60 dias.
Essa mercearia se dedica à venda de produtos artesanais. E olha só o que encontramos por aqui, o salaminho tipo italiano. Larissa é balconista há 2 anos e explica que o alimento é o carro-chefe da casa. O queridinho daqui é o salame artesanal, também conhecido como linguiça, né? O povo confunde bastante, mas como quiser chamar, né? A gente chama de salame aqui, mas a gente tem o pão com linguiça, a gente tem a porção de salame que o pessoal adora. Evelyn, que não é boba nem nada, aproveita para dar um toque especial na hora de apreciar essa delícia. Adoro um limãozinho assim com uma cervejinha, então fica ótimo. E para quem tem paixão pela fabricação de salame tipo italiano, a notícia é das melhores. A CNA está com inscrições abertas para o 2º Prêmio Artesanal de Charcutaria, que vai reconhecer os melhores produtores do Brasil. O concurso terá 3 etapas: júri técnico com 40% da nota, júri popular com 50% e o diferencial da história do produto com 10% da avaliação. Quem cria os próprios animais para utilizar a carne na fabricação dos salames artesanais terá um bônus na pontuação final. Os 5 primeiros colocados vão receber premiação em dinheiro. Mais importante que a premiação em dinheiro é o selo do Prêmio CNA Brasil Artesanal que ele vai receber. Esse selo, prêmio, ouro, prata e bronze, respectivo 1º, 2º, 3º lugar, ele poderá colocar esse produtor no seu produto, identificando assim, valorizando, trazendo reconhecimento ao seu trabalho. O recado foi dado e você, produtor, não vai querer perder essa oportunidade, né? E falando em iniciativa, os cursos de educação à distância do Senar são uma excelente alternativa para aprofundar os conhecimentos sobre o agro brasileiro de forma simples, didática e gratuita. São mais de 100 cursos como produção na suinocultura, manejo racional e bem-estar de bovinos, reprodução animal e muitos outros. Eles são totalmente gratuitos e o aluno já sai com um certificado. Acesse ead.senar.org.br. Você também pode baixar as cartilhas da coleção Senar. Entre os temas estão bovinocultura, casqueamento, agricultura irrigada, piscicultura, alimentação. As cartilhas também podem ser vistas pelo aplicativo Estante Virtual da coleção Senar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil recebeu deputados federais, senadores e representantes de outras entidades do agro para discutir as propostas da reforma tributária em andamento no Congresso Nacional. No mesmo dia, a nova diretoria do Instituto Pensar Agropecuária tomou posse na sede da CNA em Brasília. O IPA foi criado por entidades do agro para contribuir com análises técnicas sobre as principais demandas do setor. Um dos papéis da entidade é assessorar deputados e senadores nos projetos em tramitação no Congresso Nacional. O presidente do Instituto Pensar Agropecuária, Nilson Leitão, foi reeleito para mais 2 anos de gestão e tem muitos desafios pela frente. A agropecuária brasileira ele não é um time de futebol disputando com o outro, ele é a seleção brasileira da economia que precisa cada vez mais ter uma desburocratização na sua legislação, que precisa ter mais eficiência, que precisa ter um plano safra planejado para 3, 4, 5 anos, não planejar no mesmo ano. Precisamos ter seguro agrícola garantido num país continental, com tantas diferenças que temos regionais, que precisa estar garantido isso à nossa produção. Logo após a posse da diretoria do IPA, o presidente da CNA, João Martins, se reuniu com deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária. O assunto, como simplificar o sistema tributário brasileiro. Vão ser aqui os debates sobre a reforma tributária que devem acontecer nos próximos meses. A Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil vai acompanhar as discussões para mostrar a importância do setor agropecuário para o país. A CNA conta com o apoio de parlamentares ligados ao desenvolvimento do agro brasileiro, mostrando a importância do setor para toda a sociedade. Questões importantes, como a reforma tributária, que é tema de debate nesse momento, né, sobre a questão da oneração aos produtores rurais e o prejuízo à lucratividade dos produtores rurais, que precisa efetivamente ser enfrentado. Agora vamos tentar
fazer com que o governo se conscientize da importância do agro, né? 1/3 do nosso produto interno bruto, 25% dos nossos empregos, 52% das exportações. É um setor que eu imagino que governo nenhum tenha responsabilidade de querer prejudicar. A CNA acredita que é preciso modernizar o sistema tributário do país. A entidade trabalha para que os setores ligados à produção de alimentos não sofram com mais impostos, o que poderia prejudicar as famílias brasileiras e a competitividade dos nossos produtos no mercado internacional. A CNA ela quer uma reforma que venha para simplificar e não onerar a carga tributária dos setores da economia. Não falo nem só do agro, porque o agro é usuário de outros serviços da economia e depende do poder de compra da população brasileira para manter a atividade funcionando e crescendo. Então, uma reforma que seria justa é uma reforma que venha para simplificar e não onerar os setores da economia do Brasil. O relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Congresso Nacional, deputado Aguinaldo Ribeiro, falou sobre a necessidade de mudar o atual sistema e, assim, melhorar a economia do país. Nós temos que fazer uma reforma pensando no Estado brasileiro e no cidadão brasileiro, porque é importante destacar que esta reforma tributária gerará um impacto positivo na nossa economia, como já gerou em vários países. Esse impacto positivo, que é o de crescimento do PIB do país, ele vai aí sim, vai fazer com que a nossa economia cresça e que esse crescimento econômico represente redistribuição de riqueza no nosso país. A reforma tributária é importante para o país. Por isso, a CNA promove debates como esse, sempre na busca do diálogo e na apresentação de propostas que possam contribuir para mudanças sustentáveis na nossa economia e no desenvolvimento social. Foi uma reunião de uma importância muito grande, não só pela quantidade de deputados, os deputados ruralistas, como a quantidade de senadores. Nós nunca vimos tantos senadores junto com deputados discutindo problemas, não são pontuais, são problemas que o país está precisando. Nós só vamos ter justiça quando as grandes reformas no país forem feitas. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, são as grandes reformas que vão dar um novo perfil ao Brasil. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver a participação de empresários rurais na maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio. São os nossos produtos do agro ganhando o mundo. E vamos conhecer um pouco mais sobre a erva mate que vai além do chimarrão. É daqui a pouco, a gente volta já já. Estamos de volta. Vamos falar agora de oportunidade de negócios nos Emirados Árabes Unidos. Empresários rurais do Brasil estiveram na maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, a Gulf Food, em Dubai. Além da feira, eles participaram de rodadas de negócios e visitas técnicas, tudo para conhecer melhor os consumidores de lá e aumentar a exportação dos mais diversos produtos do agro nacional. Eu acompanhei essa missão. Dá só uma olhada. Os alimentos brasileiros estão cada vez mais presentes nos supermercados do Oriente Médio. Em Dubai, empresários do projeto AgroBR da CNA puderam ver de perto como os produtos negociados nos Emirados Árabes Unidos chegam à mesa da população local. A ideia é só entender um pouco mais sobre o mercado, a demanda, o que a gente precisa fazer para conseguir ser fornecedor desse país. Jean quer negociar feijão com o mundo árabe. A empresa onde ele trabalha pisou no Oriente Médio pela primeira vez este ano com o auxílio do projeto AgroBR, uma parceria entre a CNA e a Apex Brasil. A gente está tentando pegar os mercados como a Europa, Estados Unidos, até aqui no Oriente Médio, para essa galera aí que não tem tempo para cozinhar feijão, que a gente acha que vai ser uma linha de produto legal. Além do feijão, a gente vai fazer milho, ervilha, grão de bico, sopa, até estudando para colocar feijoada também na Tetra Ricardo para pegar comunidades brasileiras fora do Brasil. A empresa do Jean e outras 12 estiveram na Gulf Food, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, e tiveram a oportunidade de participar de rodadas de negócios e conhecer potenciais compradores que passaram pelo estande. As oportunidades de negócios que foram geradas para mim foram, assim, muito mais do que eu esperava, então eu só volto com uma bagagem
maior do que quando eu fui. Então, para mim, o saldo foi extremamente positivo. O evento, que acontece todos os anos há quase 3 décadas, reuniu mais de 5.000 empresas de 125 países. Do Brasil, os representantes do Agro-BR levaram cafés, cereais matinais, nibs de cacau, chocolate, achocolatados, goma de mandioca para tapioca, açaí, frutas, sucos concentrados, chás prontos, molhos, polpas de tomate e feijões. A bagagem com que o empresário sai é enorme, não só cultural, mas de preparo, de ter um encontro com o comprador e ele entender como fazer, como abordar, o que ele precisa melhorar, como se faz negócio com o outro lado. Então, ele sai daqui super preparado. Então, cada vez mais a gente fizer missões assim, para eles, isso é super importante. Visitas técnicas também foram feitas. Os produtores conheceram a startup Vegitech, que desenvolve fazendas verticais para regiões onde as condições climáticas não são favoráveis ao cultivo de alimentos. A comitiva do Agro-BR também esteve em uma zona franca e passou por 2 redes de supermercados. As visitas técnicas foram excelentes, a gente pôde olhar um pouquinho o mercado da região do Golfo com uma outra perspectiva, né? Desde visitas a locais de consumo, né? Como supermercados, até uma produção de hortaliças e frutas vertical, que foi muito interessante. Para fortalecer e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, a CNA mantém escritórios fora do país, inclusive em Dubai, para auxiliar os empresários a entrar no Oriente Médio. Participar de feiras internacionais é uma das ações do projeto Agro-BR. Esta é a 3ª vez que o Rafael vem a Dubai durante a GoFood para ampliar os negócios da empresa Tropicool, que tem como carro-chefe o açaí, que já é consumido aqui. Ele também exporta manga e, em breve, cupuaçu e cumaru. Essa região ela é estratégica e fundamental para os nossos negócios. Começamos em Dubai, ampliamos depois para o Catar e agora estamos em negociação com a Arábia Saudita, já iniciando em março a operação, e também Egito e outros países da região. Formado por 14 países, o Oriente Médio tem hoje cerca de 260 milhões de habitantes, que necessitam de fornecedores para garantir a segurança alimentar. Atualmente, o Brasil é o 2º maior exportador de alimentos para o Oriente Médio, atrás apenas da Índia. Os principais destinos são o Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Em 2022, o comércio bilateral do Brasil com os Emirados Árabes foi de aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de dólares em produtos agropecuários, com destaque para carne bovina, frango e açúcar. Por isso, aumentar a presença de pequenas e médias empresas rurais no comércio exterior e diversificar a pauta de exportação brasileira é uma das missões da CNA. Se eu não estivesse nessa delegação, eu teria que viajar por aqui sozinho, tentar marcar essas reuniões, tem a barreira de idioma, tem a barreira de credibilidade. Então, vindo numa delegação, fica bem mais fácil para entrar no mercado. Se você quer ficar preparado para o mercado de trabalho no agro, preste bem atenção. As inscrições para o vestibular da Faculdade CNA terminam no próximo dia 6 de março. Os cursos de graduação à distância são em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. As vagas são limitadas, então não perca tempo. O edital com todos os detalhes está disponível no site www.faculdadecna.com.br. E agora o nosso papo é com o Francisco Jordão, direto de Brasília, que traz as principais notícias da semana. Olá, Francisco. Olá, Márcio. Olá, você que nos acompanha. O Sistema CNA-Senar tratou de temas muito importantes para os produtores de alimentos. Vamos ver. O Senar promoveu uma live onde tratou das oportunidades de trabalho no setor agropecuário e trouxe as vantagens de ser um técnico de campo ou um supervisor de assistência técnica e gerencial. O presidente da CNA, João Martins, se reuniu com as deputadas federais Roberta Roma e Marussa Boldrin,
com a senadora Tereza Cristina e com o deputado delegado Fábio Costa. E a CNA esteve na reunião da Câmara Setorial do Algodão e Derivados do Ministério da Agricultura. A Confederação, por meio do seu instituto, o SEBRAE e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, formaram uma parceria inédita para a construção de um sistema de controle e rastreabilidade das indicações geográficas de café. Já a Aliança Agroeconômica do Centro-Oeste realizou a primeira reunião do ano para definir o plano de trabalho em prol do desenvolvimento do setor. E na Câmara Setorial da Citricultura, a CNA debateu, entre outros temas, os desafios da colheita mecanizada nas lavouras de citros. A Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar tratou das demandas para este ano e das perspectivas para a próxima safra. A Confederação também sediou o Rondônia Day, evento para mostrar as potencialidades do agro no estado e divulgar o Rondônia Rural Show, que acontece no mês de maio. E na Câmara Setorial de Fruticultura, a CNA tratou da abertura de novos mercados internacionais. Em um evento virtual, a Confederação também debateu os riscos e as formas de prevenção da influenza para a avicultura brasileira. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do Sistema CNA Senar. Bom, todo mundo sabe que o chimarrão é a cara do Rio Grande do Sul. Os gaúchos andam com a cuia a tiracolo por onde vão, mas não é só nessa bebida tão tradicional que a erva mate é usada. Dá para fazer muitas receitas com ela, que também proporciona grandes oportunidades de negócios do campo à cidade. Vamos ver no quadro Nossa Gente. Pães, biscoitos, panquecas, pizza e até docinhos. É grande a variedade de receitas que podem ser feitas com a erva mate. E será que as pessoas aprovam? Primeira vez que eu provo alguma coisa com erva mate. Aprovado, tem um sabor diferenciado, né? Um gostinho da erva mate que é gostoso. Tá aprovado, muito bom. Gostei. E olha o tanto de chás que podem ser feitos com ela. São blends da erva mate com cacau, toque de gengibre, especiarias, pimenta. São infinitas as possibilidades, além do chimarrão, que é a clássica infusão quente do mate. Essas invenções aí foram produzidas na agroindústria da Ariana e do Clóvis, que fica no município de Ilópolis, no Rio Grande do Sul. Conhecida como a cidade da erva mate, aqui mais de 500 propriedades cultivam a planta, que é a base da renda de muitas famílias. Ariana é natural do Rio de Janeiro, mas está em terras gaúchas há 17 anos e se apaixonou pela versatilidade da erva mate. Aqui as pessoas não estavam muito acostumadas a tomar a erva mate no formato de chá, na xícara, apenas na cuia. Então a gente buscou essa outra opção de apresentar a erva mate até para que a gente pudesse ir para outros estados e para outras regiões onde a cultura do chimarrão não era tão forte, mas do chá sim. Antes de chegar a essas embalagens, o trabalho tem início aqui, no campo. A produção começou com o avô do Clóvis, esposo da Ariana. Ele começou a buscar essas mudas que tinham no meio da mata, vamos dizer assim, que estavam mais dispersas, e colocando na lavoura e fazendo um alinhamento delas. E aí sim começou esse trabalho de plantio. Depois começou a fazer semeaduras das sementes para fazer. E como é que fazia isso? Não se tinha técnicas para fazer esse trabalho. Eles pegavam simplesmente a semente, limpavam a semente e colocavam no meio da mata, num lugar mais, vamos dizer assim, não tão seco, mas não tão úmido também, coberto por folhas e coberto pela mata também, e deixava germinar. E como essas folhas se transformam na erva usada no chimarrão, no tererê, nos chás e em várias receitas? Quem explica é o Daniel, que trabalha em uma empresa parceira do casal. O trator menor coloca essa erva, pega ela do pátio, coloca na esteira, aí ela vai passar pela primeira etapa do processo, que é o sapeco, a uma temperatura de 800 a 1000 graus no início da caldeira. A erva mate ela vai perder em torno de 70% da água, ela vai desidratar as folhas e os galhos. Aí ela vai sair da sapecadeira em direção à esteira e o picador. O que acontece nesse processo? Ela desidrata, as folhas têm que sair crocante, elas não podem queimar e nem ficar
encruada, ou seja, mole. Depois de moída, a erva mate está pronta para ser usada no chimarrão, na produção de chás e também na cozinha da dona Ludmila. A chefe também prepara uma variedade de delícias usando a erva como base. Dá para fazer pães, tanto integrais como coloridos, dá para fazer bolos, vários tipos, dá para fazer pães, por exemplo, sem glúten também. Nós podemos fazer biscoitos, panquecas, farofas, sucos os mais variados também, né? Cucas, então pizzas, tudo que for. Então é só acertar a quantidade, porque a erva mate ela não é igual em todas as regiões, tem umas mais amargas, menos amargas. A chefe conta com o auxílio da amiga Gisele na elaboração das receitas e as duas garantem, além de deliciosos, os alimentos feitos com erva mate têm benefícios. Além de dar um bom gosto, um gostinho super delicioso no alimento, né? Ele faz muito bem para o corpo. Lá em casa a gente experimentou, aprovou e todo mundo gostou porque ele, para digestão, ela é muito boa. É um alimento funcional, né? Que ele ajuda, então, principalmente na questão do colesterol, triglicerídeos, né? Então, ele é benéfico à saúde, né? Para quem ficou curioso e se interessou pela versatilidade da erva mate, fica o recado da Ludmila. Convido vocês para virem para Ilópolis ou região, ou também aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque a erva mate é a nossa árvore símbolo do Rio Grande do Sul e o chimarrão é a bebida oficial dos gaúchos, para virem degustar as delícias que a gente faz com a erva mate, além de ter os benefícios, né? Vamos valorizar mais a nossa santa e milagrosa erva mate. O Rio Grande do Sul e suas delícias. Hoje no Nosso Agro você acompanhou como o sistema CNA-Senar atua para melhorar a vida das famílias brasileiras. Vamos chegando ao fim de mais um programa, lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até sábado que vem. Tchau!